Olá, turma, mais uma aula aí então de calorimetria, tá? Parte 2. Um assunto um pouco extenso aí, mas também explicando que eu estou me baseando pela apostila do Coragem Objetivo, tá? Então essa aqui é a segunda parte da frente 2, né, que vai tratar de calorimetria, tá? Então eu estou dividindo em vários vídeos, tá? Cada módulo um vídeo para todo mundo entender aí, então a matéria. Então vamos prosseguir adiante, né? Já que a primeira aula foi sobre calorimetria também, só que eu peguei na parte da curva de aquecimento, né, e curva de resfriamento. Agora a gente vai falar um pouco mais de teoria, tá? A gente vai falar algumas coisas que acontecem aí com as pessoas. Então, por exemplo, vamos falar das bebidas que se congelam quando você retira elas da geladeira e quando você coloca a mão ela se congela. Então, falando da Coca-Cola, da cerveja, o que ocorre é o seguinte: a bebida não congela quando você toca, mas é quando você abre a garrafa, basicamente. É porque a bebida é uma mistura, certo? E a maior constituição dessa mistura é a água. Então você pega um refrigerante, a maior composição dele é a água. Você pega a cerveja, a maior composição dela é a água. Vamos pegar uma vodka. A vodka, a maior composição dela não é a água. Ela há um equilíbrio no mínimo ou até mais, uma quantidade maior, bem maior de álcool do que uma cerveja. Então, uma cerveja, se eu não me engano, ela deve ter o quê? No mínimo aí, cerveja não bebo, então deve ter o quê? Uns 5% de álcool. Não sei quantos por cento de álcool tem uma cerveja. Mas vamos estar falando de bebidas que tem muito mais água, mais porcentagem de água. Se a porcentagem do álcool aumenta nessa bebida, já é mais difícil disso aí ocorrer. O que? Quando você pega a Coca-Cola ou uma cerveja e elas estão fechadas, lá dentro existe uma pressão, entendeu? Que eles deixaram para saturar o vapor, né, daquela bebida. Então o que acontece? Quando você deixa ela num lugar na geladeira, e geralmente isso aí fica muito tempo lá. Aí como ninguém fica mexendo, não existe vibração, ninguém está abrindo, fechando toda hora, ou pegando, sacudindo, ou seja, fazendo alguma vibração mecânica. E isso ocorre gradativamente, de forma bem lenta. O que acontece? O líquido não solidifica. E quando isso ocorre, quando ele está abaixo do seu ponto de solidificação e não se solidificou, o nome disso aí é sobrefusão ou superfusão. Eu estou falando porque já teve exercício disso aí no Enem, tá bom, ok? Então, aí o que acontece? Aí a pessoa vai lá e abre, né, pega ela, às vezes eles pegam lá já no meio da garrafa com a mão a 36 graus Celsius. Alguns já são mais espertos, pegam só na pontinha da garrafa. Beleza, aí abre a garrafa. Quando você abre a garrafa, o que acontece? O interior da garrafa, ele tinha uma pressão que era maior que a pressão atmosférica. Então, quando isso ocorreu, fez com que o ponto de solidificação abaixasse. Quando você abriu a garrafa, né, aí o que acontece? A pressão atmosférica e a pressão que tinha lá dentro da garrafa, elas se igualam. E aí o ponto de solidificação volta ao valor normal. E aí, como a temperatura da bebida está abaixo desse valor, ela imediatamente se congela, ok? E reparem que o congelamento é de cima para baixo, né? Bem, obviamente que a gente não pode esquecer que essa bebida ela tem gás carbônico, né? E o gás carbônico ele promove esse rebaixamento crioscópico, ou seja, a própria presença do gás carbônico e obviamente que outras substâncias numa bebida faz com que o líquido se congele a uma temperatura mais baixa. Então é por isso que a cerveja geralmente é vendida nos bares lá, menos 5 graus Celsius. Pô, mas se ela tem mais água, ela se congela a 0 graus Celsius, como que ela está a menos 5 ali? É por causa justamente do gás carbônico e de outros elementos que fazem com que a temperatura de solidificação do líquido fique menor. E aí você pode tomar uma bebida mais gelada sem ela se congelar, ok? Só que no momento que você abriu a garrafa, tudo isso já vai embora, ou seja, aí o líquido, né, volta a temperatura de solidificação certinha,
que é o ponto de congelamento, né? E aí, como você agita a garrafa e às vezes também dá um choque térmico, né? E aí a bebida congela e aí você tem que esperar lá. Às vezes alguns tomam até gelado mesmo, né? Picolé de cerveja. Aí alguns falam, mas vodka não congela. Congela sim, só que o álcool ele congela a menos 76 graus Celsius. Então a sua geladeira ou o seu freezer, ele não tem condições de congelar uma vodka. Ele vai deixar ela mais densa, tá bom? Mas eu tenho um freezer que a vodka congelou. Então sua vodka, filho, estava batizada, tinha mais água do que álcool, entendeu? Então toma muito cuidado. A vodka original mesmo, ferradona, aquelas caras, não congelam, nem não tem, só se o seu freezer chegar a menos 76, aí ela congela. Fora isso, ele só vai ficar o quê? Denso. E aí alguns falam assim, mas para não congelar eu tenho a minha mágica. Eu pego bem na pontinha da garrafa e ela não congela. Então, aí é que está o grande detalhe. Realmente, isso é verdade. Se você pegar ela pelo gargalo, onde a quantidade de líquido é mínima e também é onde ela tem uma espessura, né, considerável, aí você evita com que ela seja congelada. Então, esse estado aí que a gente comentou, que é de sobrefusão, ele é muito instável, ou seja, qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa tem uma mudança de temperatura ou uma agitação rápida do líquido faz com que isso ocorra, entendeu? Então é por isso que você segurar a garrafa pelo gargalo evita o calor da mão, né? E também você vai pelo gargalo, você vai bem devagarzinho, porque aí tem uma outra coisa da física atuando, mas aí você evita a sobrefusão, ou seja, aí evita com que a cerveja se congele, beleza? Mas fora isso, deixou lá no congelador, passou do tempo, vai ocorrer a dilatação anômala da água, que é de 4 graus a 0 graus, ele tem um aumento de volume. E esse aumento de volume, turma, ele é uma força gigantesca. Tanto é que essa mesma ideia é usada para recolocação de muro de arrimo, de prédio que está meio tombado. Isso é uma coisa que a engenharia usa, ou seja, congelamento de água, usando como se fosse um macaco, né? Só que um macaco de água congelada. Isso foi feito na Torre de Pisa e nos prédios de Santos, tá bom? Então é só procurar que vocês conseguem entender essa questão aí da dilatação anômala da água, ok? Bem, aí a gente vai ver aqui, eu coloquei aqui uma panelinha de pressão. E a nossa aula todinha vai falar sobre ponto de ebulição, praticamente, essa calorimetria 2. E eu vou começar aqui pelo nosso querido médico e físico francês, Denis Papin. Turma, acontece que o Denis Papin, ele foi um cara que ele estudou basicamente muitas coisas, mas o que ele mais estudou foi relacionado ao vapor, tá? As máquinas de vapores. O Papin, na verdade, vocês perceberam que ele nasceu na França no dia 22 de agosto de 1647, mas ele morreu em Londres por volta de 1712. Não se sabe ao certo o mês que ele morreu, porque a última carta escrita por ele foi em janeiro de 1712. Então não tem o registro do mês, do dia certinho da morte dele, ok? Acontece que esse cara estava em contato com a nata científica da Inglaterra, e isso antes da Revolução Industrial, porque se você olhar a morte dele, ele morreu em 1712 e a Revolução Industrial é por volta de 1760, entendeu? Então ele está dentro daquele contexto que antecede a Revolução Industrial na Inglaterra. Por que ele sai da França para ir para a Inglaterra? Basicamente a gente tem na França um sistema de monarquia absolutista e tudo tinha que passar pelo rei, né? Então, para você construir qualquer coisa de engenharia em qualquer lugar da França, levava muito tempo. Existem documentários falando sobre isso, porque tudo era muito centralizado o poder. E isso fez com que a França perdesse tempo no seu avanço científico. Ela tinha cientistas bons, só que ela não deixava os caras trabalharem e principalmente verificar que aquilo que eles estudaram e que eles
fizeram em laboratório fosse usado em melhorias para os próprios franceses. Então o rei, na verdade, ele atrasou a França, falando cientificamente falando. Então alguns, como Denis Papin, acabaram, né, obviamente por N questões, acabaram indo para a Inglaterra. O que tinha em Inglaterra, já que a França e a Inglaterra sempre tiveram treta? Turma, primeiro você tem que entender que para cientista não existe isso, tá? Cientista gosta de estudar, e então ele não vai entrar nessas questões aí de política brava, entendeu? Assim, óbvio, eles entram, mas eles estudam pelo estudo também. E o Denis Papin, ele contribuiu com os ingleses, já que lá na França ele era travado, na Inglaterra ele não era. Então ele era muito inteligente, os ingleses, como os Estados Unidos até hoje fazem isso, ele trabalhou em uma das universidades da Inglaterra, tá? Agora não lembro qual, mas o que acontece? O Denis Papin, ele estava estudando uma coisa que ele e outros ingleses estavam estudando. Então um acabou ajudando o outro. Entendeu? E na Inglaterra, só um rapidinho, falando um pouquinho de evolução aí inglesa, né? Da Revolução Industrial inglesa. O que ocorre? Por que ela ocorreu primeiro na Inglaterra? Bem, é muito simples. Foi um conjunto de coisas que aconteceram antes, né? Que possibilitaram essa saída na frente da Inglaterra. Então, a particularidade, a gente tem que lembrar que os ingleses faziam as roupas, né? Ele é um trabalho artesanal. Demorava muito, era caro, e tinha lá o aprendiz, tinha o trabalho assalariado, beleza. Aí primeiro eles descobriram que o carvão mineral dos caras era próximo à superfície. Não se mataram tanto para extrair esse carvão mineral. Eles tinham muito rebanho de ovelhas, ou seja, eles tinham matéria-prima, lã. As pessoas que moravam no campo, antes da Revolução, a nobreza expulsou eles das terras, e mandou eles para cidades, ou seja, as cidades estavam abarrotadas de pessoas querendo trabalhar. E aí, ou seja, é a fome com a vontade de comer, né? Se você tem mão de obra abundante, você tem matéria-prima, só falta o quê? Só falta você dar o começo da revolução. E detalhe, outra coisa que eu estava falando de início e esqueci. Você tem mão de obra, você tem matéria-prima e você também tem um capital intelectual, ou seja, você tinha o conhecimento, você tinha cientistas que estavam desenvolvendo esse processo para melhorar a produção. Então, por isso que a Inglaterra foi a precursora na Revolução Industrial, porque todos esses fatores fizeram com que o parlamento, que era puramente assim, mais voltado para a burguesia do que para os nobres, acabou entrando literalmente em guerra com a nobreza e ganhou essa guerra. E aí o parlamento também passou a mandar desde essa época até hoje na política inglesa. E os reis continuaram, fizeram um acordo lá, óbvio que vou pular uma boa parte da revolução aí, estou pulando do início para o final, porque nesse meio tempo aconteceu algumas coisas. Mas quando eles fizeram um acordo com a monarquia e fizeram a monarquia assinar, né, um tratado lá entre eles que falava, quem manda aqui sou eu. Basicamente até hoje é assim, ou seja, o parlamento britânico então destituíram basicamente o poder político da monarquia. Então a monarquia existe desde essa época e até hoje ela existe, mas quem manda é o parlamento. E aí você tem os burgueses querendo ganhar cada vez mais dinheiro, querendo acumular cada vez mais capital, o capital científico todo assim pronto para fazer tudo aquilo que eles tinham na mão, fazer acontecer. E aí, turma, aí aconteceu a Revolução na Inglaterra, entendeu? Ela é a primeira etapa da Revolução Industrial, é de 1760 a 1860. Lembrem-se o seguinte, o Papin, ele antecede esse período. Ele está naquele período que está aquela calmaria antes da turbulência. Ou seja, ele é um dos caras que estavam contribuindo para o que viria logo a seguir, né? Ou seja, a Revolução Industrial. E aí você tem, né, a primeira etapa dela, e óbvio que você tem a segunda etapa. Só que o Papin também, ele está ligado principalmente na máquina a vapor, porque a Inglaterra, ela sai na frente, além da parte têxtil, também nas máquinas a vapor. Entendeu? Então o Papin,
Ele é o responsável, ele está ligado com a Revolução Industrial. E a panela de pressão, que foi o que eu coloquei aqui, é o que a gente usa direto. Foi uma das coisas que ele inventou. Porque, na verdade, ele estava em contato com os grandes cientistas. Só que ele percebeu que a panela não a panela, mas a máquina a vapor era uma bomba. Então ele colocou o quê? Uma válvula para equilibrar, né, a pressão de vapor lá dentro, para essa máquina a vapor não explodir. Então, e outras coisas mais, tá? Ele é um cara muito respeitado dentro da ciência naqueles anos lá, ok? E aí vamos para os exercícios, ok? Então nós sabemos que o Papin descobriu uma coisa muito óbvia, que no nível do mar, que até esse exercício vai falar isso, no nível do mar você tem aí a pressão atmosférica de 1 atm e você tem uma coluna de ar, de mercúrio, que é a pressão atmosférica, 760 milímetros de Hg. Em lugares mais altos você tem uma pressão atmosférica menor, consequentemente você tem um ponto de ebulição menor também. Então quer dizer que você pode, quando você usa uma panela de pressão, você está colocando 2 atms, você está aumentando a pressão ali na água. E quando essa pressão aumenta, o ponto de ebulição também aumenta, a água ela ferve só a 112 graus Celsius. E quando a pressão diminui, o ponto de ebulição também diminui, ou seja, no Everest, vocês vão ver aqui depois que eu falar, ele chega a 71 graus Celsius, ok? Então nesse exercício, ao prepararmos os alimentos, é comum aquecermos a água em recipientes abertos. Nesse recipiente, a água entra em ebulição quando sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Considerando as informações dadas. Que informações? Bem, ele está falando aqui, ó, no 0 km de altura é nível do mar, então é 760, pode ver que está um pouco abaixo do 800. Já a 10 km, ou seja, 10 mil metros de altitude, né? Lembrando que o Everest está a 8.000, né? Então, ó, 10 mil metros, olha, está 200 aqui, ó, dá uma olhada. A coluna de mercúrio aqui está 760, que é menor que 200, chega quase a 150 por aí. Bem, aqui ele deu algumas localidades. Guarapari é nível do mar, é 0 de altitude em relação ao mar. Então ela é uma cidade litorânea. Belo Horizonte está a 850 metros e o Pico da Bandeira está a 2.892. Considerando as informações abaixo dadas, né, pode-se afirmar que a temperatura de ebulição da água será maior em Belo Horizonte. Não, ela vai ser maior em Guarapari, que é o nível do mar. Menor em Guarapari, justamente acabo de falar que é maior lá. A mesma nas três, não, porque se você tem alturas diferentes, você tem pontos de ebulição diferentes. Por eliminação, Pico da Bandeira. E como ele é o mais alto, óbvio que ele vai ser o menor ponto de ebulição. Essa da OBF, considere as seguintes afirmativas. Um copo de água gelada apresenta gotículas de água em sua volta porque a temperatura da parede do copo é menor que a temperatura de orvalho, né? Bem, isso aqui, turma, é uma pergunta às vezes que ela vem como dúvida, né? Até como curiosidade. Quando você tem uma panela que está fria, uma garrafa que está fria, um copo que está com líquido gelado, as gotículas que se formam por fora, não é de dentro para fora que vem, é porque o ar que está fora, ele vai abaixar a temperatura dele, tá? E ele vai entrar numa mudança de estado, ou seja, ele vai se liquefazer, ele está no gasoso e ele vai para o líquido, ok? Então isso daí é o que a gente fala de temperatura de orvalho, ou seja, a temperatura de orvalho é aquela que provoca a liquefação do vapor d'água que está no ar atmosférico local, entendeu? E quando esse vapor d'água entra em contato com a parede fria ou da garrafa ou de um copo, esse vapor próximo se condensa, formando essas gotas, tá? Então a primeira é verdadeira. A segunda, a névoa, chamada por alguns de vapor, que sai do bico de uma chaleira com água quente, é tanto mais perceptível quanto menor for sua temperatura. Turma, não é só a que sai da chaleira, não. Num dia bem frio, o ar que sai da sua boca, que você expele, ele também sai na forma de vapor, assim, igual ele está falando. Por quê? Porque a temperatura está muito baixa. Então, quando a temperatura ambiente, quando ela está bem baixa, né, a quantidade de vapor que sai pelo bico da chaleira ou da sua boca quando você solta o ar, ela se condensa formando pequenas gotas. Então te dá a impressão, né, que é uma fumaça, mas é um vapor, ok? Então ela também é verdadeira. O terceiro, ao fechar um freezer, se a sua vedação fosse perfeita, não permitir a entrada e saída de ar do seu interior,
a pressão interna ficaria inferior à pressão do ar. Isso é verdade. Quando você fecha um freezer, a pressão interna vai ficar menor e a externa, né, que é a pressão atmosférica, é maior. Então ela é como se ela empurrasse, ela faz uma força, fazendo com que a porta do freezer, você percebe pela borracha de vedação, ela é forçada mais ainda para dentro, né? E aí se você tentar abrir ele naquele momento, você vai ficar fazendo força em vão. Então isso aqui também é verdadeiro, todas são verdadeiras, alternativa A. Quando se passa álcool na pele, tem-se uma sensação de frio naquele local. Assinale a alternativa que explica corretamente esse fato. Bem, isso daí é um processo, quando o álcool passa na pele, ele evapora. Isso é chamado de processo endotérmico, ok? Então, a que melhor fala disso é a alternativa B, ok? Ele absorve o calor da pele para evaporar. Então, para você evaporar, você tem 4 coisas que você tem que considerar. Primeiro, a natureza do líquido. Que líquido nós estamos falando? Porque cada líquido tem uma temperatura para entrar em evaporação, para conseguir evaporar. Não estou nem falando de ebulição, é evaporar mesmo. Depois, a temperatura que você tem está relacionado com a natureza desse líquido. A pressão atmosférica, ou qual a pressão que a gente está. E a área, né? Se você espalha ele, se é uma área pequena, grande, certo? Então, mas a alternativa B é a alternativa que me fala dessa questão. E para fechar, nós temos aqui a panela de pressão. A válvula da tampa da panela de pressão é um dispositivo regulador da pressão interna de cozimento dos alimentos, evitando que a pressão ultrapasse limites que comprometam a segurança do usuário. O que eu falei, o Papão ele percebeu, eu vou colocar uma fórmula aqui, mas eu vou falando o que eu quero dizer do Papão. O Papão percebeu que se ele não tivesse um escape, que ele viraria uma bomba. Então essa válvula aí é para regular justamente essa pressão para não explodir, né? Então, para isso, a válvula possui uma massa M pré-determinada. Por quê? Porque você não pode colocar uma coisa hiper pesada, porque senão aí ele vai explodir. Ela tem que ser uma massa que o peso dela fique aqui, fazer ela ficar vedando essa saidinha aqui. Por isso que ela é cônica, entendeu? Ele vai até falar, ó, com uma haste cônica em seu centro, que se encaixa no orifício de um tubo cilíndrico, que é o furo lá da tampa, por onde sai o vapor. No início do aquecimento da água, a pressão interna não é suficiente para equilibrar a força-peso, e assim a haste cônica obstrui a saída de vapor pelo tubo, ou seja, quando está começando a esquentar a água, a vaporizar, não sai por aqui porque a tampa tem uma válvula. Essa válvula é pesadinha, como eu disse, é uma massa pré-determinada, ela não pode ser hiper pesada, porque senão o vapor não vai nunca erguer ela. Então, ela é uma massa calculada, aí o força-peso vem e trava ela. E ele está explicando isso, fazendo aumentar a pressão interna, porque ela não tem para onde sair. Quando a pressão interna atinge um valor que é suficiente para levantar a válvula, o vapor começa a escapar. É a hora que aquela válvula começa a rodar, a subir e fazer aquele barulhinho característico de uma panela de pressão. Considere a seção transversal do tubo, que é o A, por onde sai o vapor igual a A. Essa é a seção. Veja a figura e com base nas informações assinadas a alternativa correta. Turma, uma coisa que eu falo antes. Se essa área for muito pequena, quer dizer que a pressão é muito grande. Aí eu vou colocar em outra cor. E se essa área for grande, a pressão é pequena. E eu vou colocar agora em outra cor aqui, em verde. E se a pressão é grande, se a força é grande, a pressão também é grande. Em outra cor. E se a força é pequena, a pressão também é pequena. O que eu quero dizer com isso, que eu coloquei tanta cor? Que esses dois aqui são inversamente proporcionais. Ou seja, se a área diminui, a pressão aumenta. Se a área aumenta, a pressão diminui. E o F e o P são diretamente proporcionais. Ou seja, flechinha verde para cima, ou porque ela aumentou, a pressão também aumenta. Flechinha rosa para baixo, a outra também é para baixo, porque se diminui uma, diminui a outra, tá bom? Então vamos lá. Durante o cozimento, quando a água já entrou em ebulição, se for aumentada a chama na base da panela, a temperatura da água em ebulição também aumentará. Turma, isso é lenda, viu? Quando você... Vamos falar numa panela normal. Se você tem uma panela normal e você viu que ela começou já entrou em ebulição, aí você pode ir lá e abaixar
para não gastar tanto gás, porque ela não vai diminuir a temperatura, ela vai continuar a 100, entendeu? E agora, se você é aquele que, não, eu vou ferver água com um pouco fogo, aí você viu que ela chegou na ebulição, e você, não, eu quero que ela agora mantenha isso daí, aí aumenta, você aumentou de bobeira. Ou seja, uma vez que ele chega na temperatura de ebulição, não diminui mais, tá bom? Então isso aqui, e nem aumenta, isso aqui tá errado, a alternativa tá errada, beleza? Uma vez que você chega nessa temperatura, a única coisa que você vai mexer é a quantidade de que vai ser entrar em ebulição, assim, que vai evaporar, se vai ser mais ou menos. Mas que ela já entrou em ebulição, ela já entrou, entendeu? Então A é errada por isso. A B. A pressão interna pode ser determinada multiplicando o valor do peso pelo A. Turma, dá uma olhada na fórmula aqui. É uma divisão, não uma multiplicação. Então a B também está errada. C. Se trocarmos apenas o tubo de saída por outro de maior seção transversal, então dá uma olhada. Ele quer aumentar a área aqui. Ó. O que acontece com a pressão? Vai diminuir. Vamos ver o que ele vai falar. Se trocarmos apenas o tubo de saída por outro de maior seção transversal, a pressão interna de cozimento atinge valores maiores. É menor, então está errado. Se trocarmos apenas a válvula por outro de menor peso, agora ele está falando do F, a pressão interna, a temperatura de cozimento diminuirão. Turma, se você deixar um peso menor, a pressão também vai diminuir, porque elas são diretamente proporcionais, ok? Então aqui ele fala uma coisa que tem a ver, e a pressão interna está ligada com a temperatura, então tá aí, ó. Diminui, né? Então a alternativa C. C não, D, desculpa, falei errado. Então, turma, ficamos por aqui. Mais uma aula aí de calorimetria. Fiquem com Deus e bom aproveitamento aí dessas aulas, ok?